Olá, bem-vindos novamente aos nossos vídeos, às nossas aulas aqui do Aula D. Sou a professora Mariana, vou continuar com vocês o conteúdo de classes de palavras e hoje a gente vai estudar a primeira parte do conteúdo de verbos. Então, as classes de palavras, elas são 10, né? Todas essas aqui. Olhem, não esqueçam de olhar os nossos vídeos sobre as outras classes de palavras também, que são muito importantes para o conteúdo inteiro, certo? Para vocês. E hoje, então, a gente vai abordar esse conteúdo aqui, que é o conteúdo de verbos, certo? Essa aula de hoje é uma aula mais estrutural mesmo, sobre como se dividem os verbos, o que é um verbo, para que ele funciona, certo? Ele tem algumas classificações, é um conteúdo bem denso, assim, né? Então essa aula é mais assim para dar uma geral, assim, uma explicação mais geral sobre esse conteúdo de verbos, certo? Então, diferentemente dos substantivos, os verbos não possuem gêneros. Então quem ainda tem um pouquinho de dúvida, vai lá na aula de substantivos, que tá lá a explicação, né, que os substantivos, eles têm gênero próprio, enfim, daí vocês dão uma olhadinha lá de novo para esclarecer esse conteúdo aqui, se não tiver claro, certo? Então, os verbos não possuem gênero, certo? O que é um verbo, então? Uma palavra que indica uma ação, um movimento, um estado, né, ou um fenômeno da natureza. A gente vai ver isso ao longo da aula. Como que eles variam? Eles variam em modo, tempo, número e pessoa. Então, para começar, vou explicar para vocês, né, a diferença de conjugações. Então, aqui, primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Amar. Eu escolhi esses aqui para as explicações de todas as aulas de verbo, porque eu quis padronizar, então eu acho que fica mais fácil para mim e para vocês, certo? No nosso material também vai ter outros exemplos. Segunda conjugação, então, todos os verbos terminados em er. Comer, por exemplo. Terceira conjugação, todos os verbos terminados em ir. Tá, então, como eu falei para vocês lá no início, lá no primeiro slide, eles variam em, né, modo, tempo, número e pessoa. Então, eu vou começar com o modo, certo? São 3 modos. O que é um modo? Como diz o Celso Cunha, então, na Nova Gramática do Português Contemporâneo, modo entende-se por modo a propriedade que tem o verbo de indicar a atitude, de certeza, de dúvida, de suposição, de mando, etc., da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Então, é uma atitude, certo? São 3 modos. Quais são eles, então? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Eu vou por partes, porque como eu falei para vocês, esse conteúdo é realmente bem denso, bem demoradinho. Então, vou explicando passo a passo, né? Vocês também vão olhando com calma, vão voltando o vídeo, certo? Se tiverem dúvidas. Então, começando aqui pelo indicativo. Então, o indicativo é usado para expressar um fato, uma certeza, uma declaração, tá? Uma constância em relação a um estado, uma ação ou um fenômeno da natureza, certo? E quando eu falo aqui estado, ação e fenômeno da natureza, é porque essas também são classificações dos verbos, certo? Que vai estar também lá no material para vocês. Então, estado, ação e fenômeno da natureza. Então, os verbos aqui, o que representa uma ação são os verbos de ação, certo? Verbos que representam ações. Estado, verbos que representam um estado, uma classificação, assim, né? Ela parece triste, isso é um estado, certo? E esses verbos que representam um estado são chamados verbos de ligação. Ou um fenômeno da natureza, né? Então, por exemplo, chover, fenômeno da natureza, trovejar, fenômeno da natureza, certo? Relampejar e assim por diante. Então, aqui exemplos de fatos, certeza, declarações que estão no indicativo, no modo indicativo, certo? Então, por exemplo, a Terra é redonda. É um fato científico, né? Então, verbo ser no indicativo. Eu corro na praça aos sábados, né? Então, é um fato sobre mim, uma verdade sobre mim. Eu corro, correr, então, né? Tá no indicativo.
Aí eu trouxe uma música, vocês sabem que eu adoro música, todas as minhas aulas têm muitas músicas. Trouxe aqui uma música do Vitor Ramil, então, chove na tarde fria em Porto Alegre, trago sozinho o verde do chimarrão, olho o cotidiano, sei que vou embora, tá? Então, tudo isso aqui está no indicativo. Então, a gente tem aqui até um fenômeno da natureza, né? Então, uma ação também, certo? Outra ação. E o subjuntivo, então, segundo modo que a gente vai estudar, certo? Então, o subjuntivo é usado para expressar um desejo, uma incerteza, uma dúvida em relação a algum fato, certo? E ele se relaciona sempre com uma ação dependente da outra. Ele nunca é sozinho, assim, né? É uma relação que depende de outra. Uma ação que depende de outra, tá? Então, por exemplo, gostaria que você fosse mais sincero, tá? No subjuntivo. Se eu fosse você, economizaria mais dinheiro. Esses verbos, então, estão no subjuntivo. Quando chover, os agricultores ficarão felizes. E o imperativo? Muitas vezes a gente estuda que o imperativo é para dar uma ordem, né? E a gente lembra muito pela palavra mesmo imperativo, né? Que a gente, imperador, sei lá. Então, a gente pensa, né, que sempre é para dar uma ordem, mas não é só para dar uma ordem, né? Ele também é um pedido, um conselho, um convite, certo? E pode ser usado de forma positiva ou negativa. A gente pode querer, sugerir, convidar, aconselhar uma pessoa a fazer alguma coisa ou a não fazer, né? A gente tem muito exemplo de nossas mães, assim, dizendo: não saia pra rua de cabelo molhado, vai ficar doente, né? Coisas do tipo. Então, ó, aqui tem um exemplo negativo, então não grite comigo. Apaga a luz, por favor. Claro, né? Aqui na nossa língua portuguesa, a gente usa no imperativo e depois o por favor, por gentileza, enfim, a gente não usa no condicional como em algumas outras línguas, né? Então, outro exemplo, não coma tanto doce, pode fazer mal. Então aqui eu não estou dando uma ordem, não coma doce, eu estou sugerindo, estou, né, dando um conselho, certo? Não coma tanto doce, pode fazer mal, certo? Aqui eu estou pedindo, né, é um pedido, e aqui realmente é uma ordem mesmo, não grite comigo. Então, trabalhados agora já os modos, vamos trabalhar o tempo, certo? Por isso que eu não falei do tempo verbal antes, falei dos modos, e aí todos os verbos, obviamente, nas frases estavam sendo conjugados em algum tempo, certo? Mas, como eu ainda não tinha entrado nesse conteúdo com vocês, não falei do tempo, falei somente do modo, certo? Falo agora sobre o tempo, então. O tempo diz respeito ao movimento em que ocorre a ação, certo? Então, os tempos primitivos podem ser, né, o presente, o pretérito e o futuro, certo? A gente diz pretérito, não diz passado, né, em relação ao tempo verbal, justamente porque ele tem algumas especificações. Passado é algo muito amplo, né? Passado é tudo. E o pretérito já, então, vocês vão ver aqui nessa aula que ele tem algumas especificações dependendo do modo verbal, certo? Então, esses são os tempos primitivos, presente, pretérito e futuro. E os derivados são todos os demais que se relacionam aos primitivos. A gente vai ver isso mais adiante, certo? Então, além disso, os tempos podem ser simples ou compostos. Então, a gente vê aqui nessa parte os tempos verbais do indicativo. Olha quantos são, né? Então, o que eu falei para vocês? Tinha os tempos primitivos, então presente, o pretérito e o futuro, certo? Presente é só presente mesmo, não tem tempo derivado do presente no indicativo, né? E pretérito, então, no indicativo, ele pode se dividir em 3 outros tempos derivados dele, certo? Então, ele pode ser pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. E o futuro se divide em outros 2 tempos derivados, ele pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito, certo? Tempos verbais do subjuntivo, são 3, somente esses 3. Então, presente, presente mesmo, pretérito imperfeito e o futuro.
tempos verbais do imperativo. Então, o imperativo, ele pode ser, na verdade, afirmativo ou negativo, certo? Como eu falei para vocês também, os verbos variam em número, certo? O que é o número? Singular ou plural? Como que eu vou saber? Depende da pessoa, tá? Então, a gente tem aqui, pessoa, eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês. Então, eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele, ela, você, terceira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles, elas, vocês, terceira pessoa do plural. Tá? Então, trouxe aqui a Mafaldinha para vocês, eu adoro a Mafalda, né? Uma conversinha dela. Então, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o ano anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. Então, espero que seja. Espero que sejam. Que tempo é? Que modo é esse? O que vocês acham? De tudo que a gente viu. Subjuntivo? Muito bem, né? Um desejo. Então, a aula de hoje foi mais uma aula assim, desse vídeo foi uma aula mais assim, para dar um apanhado geral, né? Do como podem se dividir os verbos, né? Entre o tempo, modo, número e pessoa, certo? E aí, agora a gente segue nas aulas parte 2 e parte 3 dos verbos, além, né, de que o conteúdo também está lá no nosso material disponível para vocês. Se vocês tiverem dúvida, então, só olha lá no material, volta à aula, ver várias vezes, certo? Então, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo e até mais!